E aí, aqui é o Zangado e hoje é dia de um vídeo especial daqueles com muitas curiosidades, informações nerds extras e até histórias ocultas. Jovens, hoje lhes trago uma pequena série que o tio vai fazer com a temática dos contos de fada. Quem é novo no canal vai se perguntar da onde veio essa ideia. Eu respondo, anos atrás eu fiz uma análise do jogo da Alice e nele eu contei a origem da história, falei sobre o criador e o pessoal gostou tanto na época que pediram para eu fazer com os outros contos de fada também. E o tempo passou, eu disse que ia fazer e agora eu vou cumprir a promessa e ao mesmo tempo traumatizar vocês para a vida inteira, não é legal? Vocês sabem qual a origem dos contos? Ou como eram aquelas historinhas que hoje em dia são contadas de forma tão inocente e colorida para as crianças? Não? Que bom! Então bora lá, vídeo especial ou vídeo traumático, escolha por si só. Vamos ao nosso ritual padrão, dá uma pausa nas coisas que vocês estão fazendo nesse exato momento. Vai lá, lava essa mão, prepara um lanche, coisa leve para não engordar. Já deixa o like para valorizar o trabalho que é feito no canal, não custa nada, vai. Se acomoda, fica bem confortável. E vem com o tio. E para dar início a essa série, vamos começar com um dos contos mais famosos e também antigos de todos os tempos. O conto da menininha do capuz vermelho, a Chapeuzinho Vermelho. Que além dos livros, teve série, filmes, desenhos e jogos também, como é o caso do game que está passando aí ao fundo. Vamos agora para a história base de tudo isso. Quando eu era criança, minha professora contava desse jeito. Havia uma menininha, de capuz vermelho, que ia entregar doces na casa da sua vovó, que estava um pouco doente, e pelo caminho ela passaria por uma floresta, onde um lobo haveria. E ao chegar na casa da vovó, o mesmo lobo a enganava porque ele estava vestido como a velhinha, da qual ele já havia comido. A malícia. E após trocar alguns diálogos, da qual a Chapeuzinha super observadora, que olhos grandes você tem, vovó? São pra te ver melhor, minha querida netinha. Vacilou e nheque. O lobo comeu a Chapeuzinho. E um caçador ouviu os gritos, apareceu, matou o lobo, abriu a barriga dele e as duas estavam lá dentro vivas. Já a minha mãe contou essa mesma história, só que um pouquinho diferente. Ela dizia que o lobo comia a vovó, mas a Chapeuzinho escapava. E o lenhador, não caçador, ouvia os gritos, salvava a menina, matava o lobo com o machado, abria a barriga dele e a vovó tava lá, viva também. Eu sei que muitos de vocês vão dizer, Zangado, contaram essa história meio errado pra você, né? A minha mãe contava aqui, a minha avó falava aqui. Eu sei. O que o tio quer dizer é que ao longo dos anos, até mesmo hoje em dia, os contos de fada passam por constantes alterações, adaptações. E é isso que a gente vai ver aqui. A origem desse conto não é muito específica em termos de localização e criador. O que se sabe inicialmente é que surgiu pelos lados da Europa Antiga, principalmente na França, por volta do século X, na Idade Média, onde teve seu primeiro registro. Esse conto era basicamente apenas uma historinha que surgiu entre os camponeses, sendo contado em regiões da Itália, Alemanha e França, como se fosse algo do povo mesmo ali, assim como o nosso folclore brasileiro. Mesmo assim, há quem diga que suas origens também podem ter vindo de regiões como o leste asiático, já que se assemelha em alguns pontos com contos antigos vistos na Ásia. Sua primeira versão oficial foi produzida pelo escritor e poeta francês Charles Perrault. Em uma versão especial voltada à corte do rei Luís XIV em meados do século XVII. Essa versão tinha um contexto um pouco diferente do que conhecemos hoje em dia. Chapeuzinho Vermelho foi retratada como uma jovem em sua fase da adolescência, ou pelo menos pré-adolescência, sendo uma personagem bela e até atraente. A bela mocinha do capuz vermelho havia saído das redondezas de sua vila para ir visitar a sua vovó, mas no caminho encontra um lobo que consegue convencê-la sobre suas boas intenções para fazê-la desviar o seu caminho e pegar um, entre aspas, atalho. Porém, no fim, ele acaba entrando na casa da vovó, come a senhora e depois se disfarça com suas roupas para enganar e devorar a Chapeuzinho Vermelho. Há versões que dizem que o lobo não comeu a vovozinha, mas sim a cortou em pedacinhos e serviu de comida para a própria Chapeuzinho, sem ela saber. Junto com seu sangue, como se fosse vinho. Sim, ele fez a menininha tomar vinho. A proposta do poeta francês teve muitas formas de interpretação. Uma delas, ou a principal delas, seria a de crianças e adolescentes
não poderem falar com estranhos, porque coisas ruins poderiam acontecer. Vale lembrar que eram tempos difíceis para o povo da Idade Média. Havia fome, descaso, o que faria as crianças saírem e talvez acompanharem quem quer que seja que lhes oferecesse comida. E aqui entra também um contexto muito triste, porque dentro dessas versões também era dito que a palavra devorar seria como uma figura de linguagem para um possível abuso, já que é descrito que o lobo pedia para que a Chapeuzinho se deitasse com ele. E é nesse ponto que a menina se assusta, percebendo as intenções dele, mesmo sem entender direito o que ele queria fazer, e corre. E aí acaba sendo devorada. Por volta do século XIX, foi a vez de 2 alemães bastante conhecidos como contadores de histórias retratarem o conto. Para quem não sabe, eles são os escritores, poetas e acadêmicos Wilhelm e Jacob Grimm, mundialmente conhecidos como os irmãos Grimm. Eles estão envolvidos nos principais enredos de folclores e contos populares europeus. Dedicaram toda a sua vida a escreverem ou reescreverem esses contos em formatos de fábulas. Fábulas, para quem talvez não se lembre, são histórias infantis que envolvem seres inanimados, como objetos ou até mesmo animais, e essas figuras tomam papéis que normalmente seriam feitos por humanos. Lembrando que uma fábula geralmente tem uma moral em seu enredo. A importância dessa dupla de irmãos nas histórias infantis é tão notória que suas versões de fábulas estão em praticamente todos os contos que conhecemos através de filmes, desenhos e livros. Tem até uma série transmitida no canal Universal chamado Grimm, que se baseia aí nesse universo. Temos também o famoso filme chamado Irmãos Grimm, que tem uma pegada semelhante à série, contando mais sobre as aventuras desses irmãos, entre os mais diversos tipos de fábulas. E voltando a Chapeuzinho, foram praticamente os Grimms que colocaram uma conotação mais infantil e amenizada ao conto, havendo até a participação de um caçador para ajudar a pobre menina e sobreviver ao ataque do lobo. Então, é desse modo mais infantilizado que a história veio amenizando para o que temos hoje em dia. Assim como a animação de 1995, que tenta ser uma versão muito simples e que conta aquela básica história que a gente conhece. Temos animações mais levadas para o humor, como é o caso do Deu a Louca na Chapeuzinho, que é muito legal, por sinal. Também existem os live actions, porém a maioria deles modificam bastante o enredo, levam um tom mais de romance adolescente. Mesmo com todas essas histórias bonitinhas, na visão de diversos especialistas e estudiosos da área de literatura e até mesmo psicologia, Chapeuzinho Vermelho é um conto com seu lado negro bastante exposto. Há muitas citações e estudos que dizem que, para começar, a própria cor do capuz da inocente garotinha revela intenções macabras ou até sexuais, levando a crer que a protagonista é muito nova, mas que precisará lidar com a vida de mulher em breve. É ainda possível dizer que essa responsabilidade de ser mulher seja pelo fato de que o lobo seria a figura do seu próprio pai, que a assusta muito por tentar seduzi-la. E é por isso que nós temos aquele diálogo: que olhos grandes você tem, que boca grande você tem. É como se a menina, com toda a sua inocência, ficasse assustada com o corpo do seu pai em algum momento tenso. Em outros casos, é dito ainda que seria uma fase de transição de menina para mulher, onde a menina, na adolescência, começa a desobedecer aos caminhos que os pais determinam como certos, para se aventurar em descobertas, muitas vezes que resultam em algo romântico ou ruim. Traumatizou? Perdoa, viu? Chapeuzinho Vermelho também já foi representado em alguns jogos, como vocês já perceberam no gameplay ao fundo aí. Em 1990, o Nintendo recebeu o game chamado Chapeuzinho Vermelho, contando as aventuras da garotinha em meio aos desafios pelos vales e florestas, com diversas fases e inimigos, onde tínhamos principalmente que conseguir passar pelos locais evitando as criaturas e animais que se encontravam. Tínhamos também um game de aventura lançado em meados de 2009 chamado Fairy Tail Fights, um game com um visual bem colorido, bem infantilizado, onde temos a Chapeuzinho Vermelho, a Bela Adormecida, só que, para sua surpresa, com muito humor negro e muito sangue zorrando. O próximo conto, esse é um pouco mais calmo e menos estranho. Vamos falar do boneco de madeira que queria ser um menino de verdade. Pinóquio. Quem nunca ouviu falar daquele boneco que toda vez que mente, o nariz cresce? Eu falei o nariz, viu? O Pinóquio que conhecemos foi feito com uma madeira mágica pelo seu pai Gepeto, que era carpinteiro. Ele era um menino de madeira que era bastante bagunceiro e que, ao ir à escola, descobriu que queria ser um menino de verdade. E ao final de uma grande confusão envolvendo criaturas mágicas e até uma baleia que engole seu pai, finalmente Pinóquio consegue realizar o seu sonho. A história que ouvimos dos nossos pais na escola ou que a Disney contou através de seus filmes e animações
adaptações é bem modificada do que vemos em sua criação original, que nem precisa de um lado obscuro feito por alguma tese, porque o próprio autor foi capaz de fazer isso. Sua criação se deu origem pelo escritor italiano Carlo Collodi, que publicou a história no jornal infantil da sua região, onde conta as aventuras de Pinóquio. O conto real começa quando Geppetto ganha de presente um pedaço de madeira mágico e falante. Ele então decidiu fazer uma marionete e pensava em fazer espetáculos em vários lugares. Ao esculpir os braços e pernas, Pinóquio saiu correndo, fazendo Geppetto correr atrás. Mas como ele morava em um pequeno vilarejo, logo as pessoas viram a confusão e por eles acharem que o boneco era apenas um ser bonzinho que estava passando por maus tratos, Geppetto foi preso. Pinóquio voltou para casa sem remorso nenhum e ali encontrou um grilo falante, que aconselhou ele, falando para ele estudar, ser um bom menino, porque senão ele se tornaria um burro, como se fosse uma maldição. Pinóquio não aceitou o conselho e ainda matou o grilo. Geppetto acabou sendo solto, encontrou Pinóquio, que se disse arrependido e disse que ia frequentar a escola. Mas o boneco mentiu novamente e foi assistir um teatro de outras marionetes, onde despertou o desejo dos donos do lugar. Pinóquio viu que estava correndo perigo e saiu correndo de lá e encontrou outros seres que também queriam seu mal, e então ele foi enforcado numa árvore com as próprias cordas do seu corpo. Fim. Criança levada, morre enforcada. Não é legal? Isso foi um golpe muito forte para o público que não gostou do que leu, dizendo que era inapropriado. Não, imagina, né? Então, nas próximas edições, o autor resolveu modificar algumas coisas. Criou até uma fadinha azul para amenizar o final, onde depois de morrer, a fada faz Pinóquio voltar à vida. Só que Pinóquio continuou sendo ruim e bagunceiro, e a maldição de virar burro se tornou realidade. Em uma das suas bagunças, ele é capturado e foi feito de tambor. Sua alma, porém, continuava viva, e ao perceber seus erros, ele foi atrás do seu pai, que tinha ido em busca dele no mar, e foi engolido por uma baleia, e o boneco assim ajudou Geppetto derrotando a baleia. Em uma noite, Pinóquio sonhou com a fada, e ela reconheceu que ele se tornou uma pessoa melhor, e então fez um menino de verdade. Ao longo dos anos, sua história ficou cada vez mais conhecida, e como era para ser um conto infantil, seu contexto foi mudando para se encaixar melhor com as histórias feitas para crianças. Assim, não somente a Disney, mas diversos outros estúdios fizeram suas adaptações. São dezenas de animações, filmes em live action, revistinhas, curta-metragens, peças de teatro, e assim, o personagem que era uma criatura ruim e muito mal intencionada se tornou doce e amável, sendo um dos personagens mais queridos dos contos de fada por sua inocência e molecagem. Existe uma interpretação quanto ao nariz do Pinóquio, que cresce quando ele conta uma mentira. E lá vem a carniça, tá? Pra traumatizar, já peço desculpa. Isso representava a excitação do menino ao mentir. Ele não conseguia esconder a ereção, digamos assim, ao fazer coisas erradas. É, eu sei. Uau. Lembrando que em meados de 1995, o Super Nintendo, o Game Boy e até mesmo o Mega Drive ganharam um game de plataforma muito legal, com uma excelente e bela trilha sonora que retratava várias aventuras do personagem e dos seus amigos. Então, assim conseguimos entender que a base para esses contos, mesmo que sejam macabras ou perturbadoras, sempre tiveram uma moral envolvida. Seja ela para uma criança entender que deve ir para a escola e respeitar seus pais, e seja para o restante da população que ficava horrorizada com esses contos, as fazendo verem os próprios erros da vida. E bom, jovens, aqui encerramos a nossa parte 1. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de avaliar, se possível comentar. E se gostou e não está no canal, se inscreve aí. Grande abraço a vocês, tudo de melhor sempre. Muito obrigado por tudo. Valeu, falou, até mais.